Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês. Vocês que são meus sobreviventes do The Walking Dead da vida real, estamos chegando aí, galera, ao volume 7. Estamos na primeira, muita gente fala que será o último volume, não se pode afirmar, mas caminhamos aí para uma maratona de PETs, né, o Plano de Ensino Tutorado, que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, e a gente vem vencendo, dia após dia, trabalhando. Eu sei que a temática de hoje, que é identidades culturais e o mundo globalizado, vou abrir meu coração, isso aqui entra muito mais na sociologia do que qualquer outro conteúdo, mas a gente vai falar um pouquinho desse contexto. Mas antes de eu começar a falar, olha para cima aí, tá vendo? Esse projeto que eu faço parte, para quem não conhece, vem comigo, galera, é o Projeto Escola Online. O Projeto Escola Online, onde eu estou inserido com um grupo de professores, ele tende a ofertar para vocês, galera, vejam só, em várias mídias sociais, como é o caso do Facebook, como é o caso do Twitter, o nosso Instagram, que agora tem muita informação positiva para você do PET, como o cronograma, com o horário das aulas, o dia que será postado, de acordo com a sua série, tá? Você também vai encontrar quiz, dicas de concursos, vestibulares, tá? Tudo isso ajuda, e claro, aqui no nosso canal do YouTube, que nos faz ficar cada vez melhor por sua causa. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, dá um like, ativa as notificações, porque isso nos ajuda demais. E agora, galera, vejam vocês essa novidade aqui, ó. A gente está colocando uma plataforma para poder padronizar o nosso ensino, onde você vai encontrar material, os vídeos, por disciplina, vai ficar bem mais tranquilo. Então vai lá, www.plataformaescolaonline.com.br. Beleza? Então tudo isso faz com que a gente crie um canal melhor, tendo você como nosso grande parceiro. Beleza? E antes de eu começar a falar desse assunto meio histórico, meio sociológico, o que a gente faz sempre? Bora rodar a vinheta? Bacana, né? Então agora a gente pode começar. E lembra, galera, tá? Para a gente começar a trabalhar aqui, já peguei alguns conceitos que eu acho fundamentais. Então vamos lá, galera, fique por dentro dos conceitos. Que conceitos são esses? Então tá assim, galera, identidade cultural é a representação de um povo, uma cultura, o sentimento de identidade de um indivíduo dentro do seu contexto social. Então quando você por exemplo, você se identifica, com a ideia de um grupo, tal, de um povo, é construído ao longo da vida e das relações sociais. Globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política. Nesse mundo onde você tem muita informação, a gente fala de um mundo globalizado, tecnologia de informação, a gente brinca, né, que hoje é tudo muito full time. Isso realmente mostra esse mundo globalizado, e aí é uma divergência. A gente assume essa identidade global, ou a nossa identidade cultural preserva a nossa identidade, tá? Então vamos lá, galera, olha só. Primeira questão, leia atentamente as proposições abaixo sobre identidade cultural. Tá? Então a gente vai falar aqui sobre a questão sociológica. Então o que é identidade cultural? Aponta para um sistema de representação, elemento de simbolização e procedimento de encenação desses elementos, das relações entre os indivíduos e os grupos, e entre esses e seus territórios, seu território de reprodução e produção, seu meio, seu espaço e seu tempo. Claro, eu acho que basicamente você se identifica com isso. Ok. Hoje o conceito de identidade, como um conceito duro, fechado, igual a si mesmo ao longo do tempo, está sendo substituído pelo de identificação. Mais do que um sistema armado por unidades significantes estáveis, a que correspondem unidades de significado perenes. O que se teria hoje seria um processo de unidades cambiantes, ou seja, seriam trocando como significantes e significados, no qual os indivíduos e grupos entram e do qual saem intermitentemente, ao sabor de motivações de diversas origens. Então, quer dizer, ele fala de uma identidade cultural mutável. Você fala, opa, isso de certa forma pode nos atender. Na dinâmica cultural contemporânea, a identidade cultural transforma-se em processo de construção continuada. Montagem, desmontagem, formação e reformulação
deixando de apresentar-se como entidade estável. Perfeito. Então a gente acabou de falar disso, a questão das variações, tá? Então quer dizer, você vai mudando. Isso de certa forma você vai criando novas identidades de acordo com aquilo que você melhor se enquadra. 4. A identidade cultural de um pequeno grupo tende a se estabilizar quando o eixo amadurece, passando a ser um núcleo estável e imutável de reconhecimento dos indivíduos enquanto pertencentes àquele grupo. Se eu tenho algo estável e imutável, eu realmente vou contra tudo aquilo que a gente acabou de falar. Perfeito? Então você, quando fala em identidade cultural, você fala em significação, em representatividade, tá? Em enquadramento. Perfeito? Então vamos lá, galera. Então o que acontece? Se eu tiver que colocar aqui, assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas corretas. Como a gente viu ali, galera, vejam vocês. Acho que o melhor nos enquadra é a 1, a 2 e a 3. Tá? Então, nesse caso, tá? A B de bem certo atende o que a gente precisa. Mais uma vez, digo, isso aqui está na sociologia, mas a gente da história tenta dar o nosso pitaquinho. Beleza? Então, vamos lá. Segue o barco. Leia atentamente as proposições sobre globalização cultural. E aí já é algo mais amplo, né? Onde você tenta por culturas e tal. Então vamos lá. A globalização cultural tende à uniformização da sensibilidade através da distribuição de produtos gerado por um número cada vez menor de fábricas culturais, colocadas sobre a égide, sobre o topo econômico dos padrões administrados por empresas globais vinculadas à televisão. Galera, tudo bem que o símbolo não fica bacana, mas eu garanto que se eu fizer um símbolo mais ou menos esse aqui, a galera já associa a Nike. Então, quer dizer, você tem uma imposição, uma padronização, quer dizer, um sentimento global de grupos. É a mesma coisa, todo mundo quando vê o símbolo da Apple acho que é melhor, né? Você vê a maçãzinha, você automaticamente entende. Então, isso eu acho que está bem o que? Bem dentro do que a gente defende. O que eles falam aí. Em plena era de globalização, observa-se o ressurgimento das diferenças identitárias, manifestando-se de modo extremamente violento ou procurando emergir mais pacificamente sobre a aparência do multiculturalismo. É o que a gente fala hoje, né? Algumas pessoas falam da ideia de movimentos de xenofobia, né? A ideia de movimentos de segregação, e eles que se defendem como multiculturais, eles estão, de certa forma, o seguinte, usando essa linguagem violenta para quê? Para não aceitar esse mundo globalizado, onde tudo é muito padrão. Então, perfeito. Tá? A globalização cultural enquanto fenômeno mundial fez com que as culturas locais perdessem espaço, realmente, tá? De tal forma que tendem a desaparecer. Perdem espaço, mas você tem resistência, que eu acho que vamos falar de desaparecer, eu acho que isso aqui é meio pesado, né? Há uma proposta, mas você vê o seguinte, essa ressignificação que tem acontecido. As culturas e os imaginários nacionais tendem relativamente a desmoronar, sem que desapareça, no entanto, o localismo como âncora cultural, que ali significa um valor positivo de afirmação identitária, por exemplo, a cultura indígena, a cultura africana, ou negativo, uma reafirmação de provincianismos, não de todo distante do racismo e da xenofobia. Então, pelo que a gente falou, isso está bem dentro do que a gente propôs. Beleza, então, galera, olha só, mais uma prova do Instituto Federal Baiano aqui. Então, se a gente for parar para pensar, vejam vocês, tá? Assinar a alternativa que apresenta somente as afirmativas corretas. A gente viu ali a 1, a 2 e a 4, tá? Então, dentro do que a gente coloca, seria a de acertei mais uma vez. Beleza? Então, galera, são questões que a gente vai dialogando em História e Sociologia. Segue o barco, galera. Vamos lá. As abordagens culturais e funcionais da socialização enfatizam uma característica da formação dos indivíduos. Ela constitui uma incorporação das maneiras de ser, de sentir, de pensar e de agir, de um grupo, de sua visão de mundo, de sua relação com o futuro, de suas posturas corporais, né, a forma com que você fala, com que você age, como você se veste, de suas crenças íntimas. Quer se trate de seu grupo de origem, no seio do qual transcorreu sua primeira infância, ou seja, o núcleo familiar, seus amigos, e ao qual pertence objetivamente, quer se trate de outro grupo, no qual quer se integrar, e ao qual se refere subjetivamente, porque aquela coisa objetiva é uma coisa muito fechada, né? Então, quando você fala da questão subjetiva, o indivíduo se socializa interiorizando valores, normas e disposições que fazem dele um ser socialmente identificável. Quando você escolhe o seu time, quando você escolhe a sua opção sexual, as suas afinidades culturais, está muita questão subjetiva, porque tem aquela coisa objetiva
que é uma coisa meio que imposta, e a questão da subjetivamente. Beleza? Então vamos lá, galera. Então tá assim, tomando como base o texto acima, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. O que acontece aqui? A objetivação das maneiras de pensar e agir torna o indivíduo sem identidade. Então quer dizer, não está errado. Quer dizer, você de forma objetiva, então é uma coisa imposta. Quando é uma coisa subjetiva, vem de você. Você fala, opa, então realmente você fica sem identidade, sem valorizar a subjetivação. B. A subjetivação das normas sociais exclui as posturas corporais. Pelo contrário, tá? A subjetivação ela incorpora as posturas corporais. Beleza? Tá? Então você fala assim, opa, essa aqui já não me atende. Durante a socialização, não ocorre subjetivação e interiorização das regras sociais. Como não? Quer dizer, você tem que entender exatamente, você tem que entender essas regras e ver se você realmente o quê? Está apto ou não a aceitá-las para se identificar em algum grupo. O indivíduo se socializa não interiorizando valores. Como? Se você não interioriza valores, como que você cria essa identidade? Tá? A socialização implica objetivação e subjetivação das maneiras de agir e pensar. Então, galera, vejam vocês. Se for de certa forma o seguinte, tá? Considerar essa questão da objetivação, eu acho que ela está muito ligada à questão seguinte, né? De algo subjetivo. Então, se você for parar para pensar, vejam vocês, a letra A deixa muito claro essa ideia. Perfeito? Então, como eu falei, galera, são questões de sociologia que a história acaba trabalhando, mas é bom para a gente ter uma noção, tá? E aí, como eu falo, quem tiver oportunidade, vai lá e nos conheça. E como diz o professor Galvão, dica do dia, tá? Para você que está preocupado, às vezes sair de casa e ter que passar roupa, não se preocupe. Sabe por quê? Porque a vida passa e a gente não vê. Galera, beijo para vocês, até a próxima.